Bora lá? Vamos chegando, vamos chegar, vamos começar mais um vídeo, sempre falando de Deus, sempre falando de riqueza, de sabedoria e vida plena. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Pense nisso. Você é aquilo que você pensa diariamente. Então, pensou em coisas boas acontecerão. Pensou em coisas ruins, as coisas ruins também se seguirão. Então procure sempre pensar em coisas boas, em saúde, em paz, em alegria, em vida, em amor, em generosidade, em riqueza e sabedoria. E no devido tempo todas estas coisas acontecerão para você. Normalmente, sem você fazer esforço, sem você correr atrás. Quanto maior o seu esforço, quanto maior a ansiedade, maior será o tempo para você conseguir alcançar estas coisas. Então, não fique ansioso, deixe o tempo fazer todas as suas coisas. Deixe Deus trabalhar na sua vida, que Ele vai trazer tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja. Então, se é para pensar em algo, pense sempre no que é bom, no que traz amor, traz vida, traz alegria, traz sabedoria, traz riqueza e vida plena. Se você agir assim diariamente, se você for constante em tudo aquilo que você faz, todos os resultados se seguirão. Perfeito? Então, com estas palavras, vamos então começar o nosso vídeo de hoje. Vamos começar a nossa leitura de hoje. Hoje vamos fazer a leitura e também vamos comentar o capítulo 11 do segundo livro de Samuel. E do que trata o segundo livro de Samuel? O segundo livro de Samuel trata exatamente da vida de Davi, de como foi o reinado, como foi a governança de Davi ali sobre todo o povo de Israel. Lembrando que Davi governou Israel e Judá por 40 anos. No começo, Davi governava somente o reino de Judá, a região de Judá. E lá ele governou por 7 anos e 6 meses. Depois unificou todo o reino de Israel e governou por mais 33 anos, perfazendo um total então de 40 anos. Então Davi começou a reinar ali em Israel com 30 anos, 30 anos, e terminou o seu mandato ali quando ele já tinha 70 anos, já estava velhinho e veio a falecer. Então ele trata exatamente, é disso que trata o segundo livro de Samuel. E hoje vamos fazer a leitura do capítulo 11, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa sempre levar a palavra de Deus, levar uma palavra de motivação, de alegria, de vida plena, de riqueza e sabedoria para a vida de mais e mais pessoas. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu joinha, o seu like e o seu gostei, ok? Então vamos com muita alegria nesse domingo. Hoje é domingo, dia 3 de novembro, e o ano é 2024. Olha só, falta menos de 2 meses aí para terminar o ano de 2024. Então vamos aproveitar esses últimos dias, essas últimas semanas aqui, para sempre trazer coisas boas para a vida de todos vocês. Vamos sempre procurar coisas boas, pensamentos bons, pensamentos de amor, de alegria, de vida, de prosperidade, de saúde, de tudo que é bom nessa vida. No seu devido tempo você sempre vai alcançar tudo aquilo que você quer. Só não ponha ansiedade, não ponha preocupação, não ponha esforço em nada disso. Deixe Deus trabalhar, que Ele vai trazer tudo aquilo que você quer para você, ok? Basta você pensar em coisas boas, ok? Pois os seus pensamentos vão trazer, os seus pensamentos dominam os seus sentimentos dominam as suas ações, e suas ações é que vão trazer os seus resultados, ok? Então vamos pegar aqui o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, perfeito? E vamos abri-lo aqui no 10º livro, Lembrando que nossa Bíblia aqui, a nossa versão, ela é composta por 66 livros, ok? É uma verdadeira biblioteca, são 66 livros dentro de um único livro, ok? E já fizemos a leitura de todos os capítulos anteriores e hoje vamos fazer a leitura do capítulo 11. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 11
do segundo livro de Samuel, que trata exatamente de como foi o reinado ali de Davi, né? O rei Davi, o maior rei que Israel já teve, ok? Então vamos nesse capítulo aqui, nós vamos ver ali do pecado, né, do crime ali que Davi cometeu, né, e que desagradou a Deus, né, o adultério de Davi ali junto com a esposa de Urias, que se chamava Betseba, perfeito? Então nós vamos falar exatamente de como foi este deslize, esse pecado ali que Davi cometeu e desagradou muito a Deus. Então, versículo 1 do capítulo 11 do segundo livro de Samuel diz o seguinte: E sucedeu depois de o ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabã. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. Então, depois que o ano já havia se expirado, então Davi permaneceu ali em Jerusalém, porém ele enviou ali Joabe junto com o exército de Israel, e ali eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, né? E Davi ele estava ali na sua casa em Jerusalém. Versículo 2: E sucedeu ao cair da noite que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E do terraço ele viu uma mulher se banhando, e a mulher era muito bonita de se olhar. Então Davi estava ali, né, andando ali pelo terraço ali da casa do rei, e ele avistou a mulher se banhando, né? Aquela mulher era muito bonita, era muito formosa, né? Era bonito de se ver aquela mulher. Então Davi cobiçou ali aquela mulher. E este vai ser o pecado, né, o adultério de Davi, né? Esse vai ser o pecado de Davi ali com Betseba. Versículo 3: E Davi enviou a inquirir, Davi quis saber, Davi perguntou, né, acerca da mulher, e foi-lhe dito: não é essa Betseba, a filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu? Então Davi desejou ter para si, desejou ter relações ali com aquela mulher, né? Então ele procurou saber quem era aquela mulher tão bonita e tão formosa, né, que se banhava ali enquanto ele caminhava pelo terraço da sua casa. E foi dito para ele, né, que ela era uma mulher casada, ela era a esposa ali de Urias, o heteu, né, um dos soldados, um dos grandes soldados ali do exército de Israel, né, um dos grandes soldados ali do exército de Israel. E Davi enviou mensageiros e a tomou, e ela adentrou a ele, e ele se deitou com ela, porquanto ela estava purificada da sua impureza, e ela retornou à sua casa. Então Davi, sabendo, né, mesmo sabendo que Betseba era uma mulher casada, e era casada com um dos seus maiores soldados, né, do exército, um dos maiores soldados ali do exército de Israel, então ele desejou aquela mulher, e ele, como era o rei, ele mandou buscá-la, né, eles foram lá os mensageiros de os servos de Davi foram até a casa de Betseba, né, e trouxeram ela até a casa do rei, né, porque ele era o rei, então ele podia ter a mulher que ele quisesse a qualquer momento, quando ele quisesse. Por quê? Porque ele era o rei, e independente dela ser casada ou não, se ele quisesse, ela tinha que se deitar com ele, né, porque ninguém podia renegar, ninguém podia negar um desejo do rei, e foi o que aconteceu. Os mensageiros de Davi, os servos de Davi, foram até a casa de Betseba, e lá a pegaram, né, e levaram para o palácio, para a casa do rei, onde lá ela se deitou com o rei, né. E a mulher concebeu e mandou contar a Davi, e disse: estou com criança. Então era uma coisa que Davi não esperava, né? Davi não esperava que ela fosse engravidar. Então ela engravidou, né? E ela mandou mensagem para Davi dizendo que ela estava com criança no seu ventre, né? Dizendo que ela estava grávida. E Davi enviou a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias até Davi. Então, qual era o plano de Davi aqui? O Davi pretendia disfarçar, né, aquela gravidez, né, para que não fosse colocada sobre as suas costas, né, não fosse colocada sobre ele. Então, qual que era o plano de Davi aqui? Ele mandou buscar lá Urias, o heteu, né, que o plano dele era fazer com que Urias se deitasse com sua mulher,
tivesse relações com a sua esposa, e isso iria disfarçar ali aquela gravidez, e Urias, né, iria pensar que o filho era dele e não de Davi, né? Então esse era o plano de Davi. Então a coisa já começou errada, né? Quando Davi mandou buscar Betseba, teve relações com ela e ela engravidou. Não era essa a vontade de Davi. Davi pensou que ia ter relações com aquela mulher e nada iria acontecer, porque ele desejou a todo custo ter Betseba como sua mulher, né? Ou seja, ele desejou ter relações com aquela mulher que era muito bonita e muito formosa, que se banhava ali. Ele avistou ela ali do terraço da sua casa. Versículo 7. E quando Urias havia chegado até ele, Davi exigiu dele saber sobre como estava Joabe, como estava o povo e como prosperava a guerra. Então, quando Urias retornou ali da batalha, né, a mando de Davi, então Davi quis saber ali como é que estava a guerra, como é que estava o povo, como é que estava Joabe, né, e se Israel estava prosperando naquela batalha. E Davi disse a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E Urias partiu da casa do rei, e ali seguiu-lhe uma porção de carne da parte do rei. Então era comum naquela época, as pessoas mal tomavam banhos, né? Normalmente, né, depois de um dia ali, né, que Urias esteve ali andando até chegar a Davi, então, as pessoas não tinham o costume de tomar banho, era muito raro as pessoas tomavam banho. Então, como Davi disse aqui, desce a tua casa e lava os teus pés. Lavavam apenas os pés, mas não tomavam banho. Então, Davi enviou então Urias, né? O plano de Davi era que Urias fosse para sua casa, né? E se deitasse lá com sua mulher e tivesse relações com ela, para que aquela gravidez fosse disfarçada e fosse colocada fosse colocada como gravidez do próprio Urias, do próprio esposo de Betseba. E Davi disse a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E Urias partiu da casa do rei, e ali seguiu-lhe uma porção de carne da parte do rei. Urias, no entanto, dormiu à porta da casa do rei, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Então Urias dormiu ali à porta da casa do rei, como todos os servos do rei, né? Eles dormiam tudo ali no relento, na porta da casa do rei. Ninguém podia dormir ali dentro da casa. Os servos não dormiam dentro da casa do próprio rei. E quando contaram a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa, Davi disse a Urias: não vieste da tua jornada, por que então não desceste à sua casa? Então, no dia seguinte, todos contaram ali para Davi que Urias não havia descido para a casa dele, ele não tinha ido para dormir com Betseba, né? Então, Davi indagou ali, né, por que ele não foi, né? Por que Urias não foi dormir com a sua esposa, não foi para sua casa dormir com sua esposa? Então, Davi ficou indignado. E Urias disse a Davi, versículo 11, e Urias disse a Davi: a arca e Israel e Judá habitam em tendas, e o meu senhor Joabe e os servos do meu senhor estão acampados nos campos abertos. Entrarei eu então na minha casa para comer e beber e me deitar com a minha esposa? Como tu vives e como vive a tua alma, tal coisa não farei. Então Urias, ele disse ali para Davi, né, que não achava justo ele ir dormir com a sua esposa em um lugar bem confortável, em uma cama, ter relações com a sua esposa, enquanto todo o povo de Israel, todos os soldados de Israel estavam dormindo no relento, dormindo no chão. O seu senhor, que era o Joabe, ou seja, o seu comandante, que era Joabe, dormia em tenda. A arca de Deus dormia em tenda. Todo o povo de Israel dormia no chão, e ele iria voltar para sua casa enquanto todo o resto dos soldados ali de Israel estavam em batalha e dormindo no chão. Então ele não achava justo ele dormir com sua esposa enquanto todo o resto dos seus companheiros dormiam no chão, dormiam em tendas, né? Ele cita até a arca de Deus, né, que dorme em tendas. E Davi disse a Urias: espera aqui hoje também, e amanhã, e eu te deixarei partir. Assim Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Por quê? Porque Davi queria, no caso, que
Urias, né, fosse dormir com a sua esposa, que era para disfarçar aquela gravidez de Betseba, que era um filho que estava ali no ventre de Betseba, um filho de Davi, né, mas não podia, e isso vinha à tona de jeito nenhum. E quando Davi lhe chamou, ele comeu e bebeu diante dele, e ele o embebedou, e o anoitecer, ele saiu com os servos do seu senhor para se deitar na sua cama, mas não desceu à sua casa. Então, novamente, o plano de Davi dá errado, né? Você vê que as coisas erradas, elas começam a dar errada, elas se seguem de maneira errada, né? Porque Davi não tinha intenção de maneira nenhuma em engravidar Betseba, porque aquela mulher era casada, mas ela engravidou. E agora Davi, ele tentou através do seu plano, né, enganar Urias, né, para que ele achasse que aquela gravidez era sua, né? Então ele chamou Urias para que Urias, né, fosse dormir com a sua esposa, né, na sua casa. Versículo 13. E quando Davi lhe chamou, ele comeu e bebeu. Esse já foi. Versículo 14. E sucedeu pela manhã que Davi escreveu uma carta a Joabe e a enviou por mãos de Urias. Então Davi, pela manhã daquele dia, ele já viu que verdadeiramente Urias não iria dormir com sua esposa, né? Ele já percebeu que Urias, mesmo se ficasse ali por dias, não iria dormir com sua esposa. Então Davi, então, escreveu uma carta que era uma sentença de morte para Urias, né? E o próprio Urias é que ia levar essa carta lacrada, selada com o selo de Davi, e ele não poderia abrir de maneira nenhuma, pois se ele abrisse ali, se ele abrisse a carta do rei, era uma sentença de morte para ele, né? Então ele pega aquela carta e ele vai levar até Joabe, que é o grande comandante ali do exército de Israel, o grande comandante de Urias. E sucedeu pela manhã que Davi escreveu uma carta a Joabe e a enviou por mãos de Urias. Versículo 15. E ele escreveu na carta dizendo: colocai Urias na linha de frente da batalha mais ardente e retirai-vos dele, para que ele possa ser ferido e morra. Então na carta dizia que Joabe devia mandar Urias, né, para o local mais perigoso ali da batalha, que ele fosse levado para a frente de batalha, né, para que ele fosse ferido e morto. E a função de Joabe era exatamente essa, deixar Urias lá abandonado para que ele fosse ferido e viesse a morrer, né, a mando do rei Davi. Versículo 16. E sucedeu quando Joabe observava a cidade que ele designou Urias para um local onde ele sabia que havia homens valentes. Então pela manhã, né, e Joabe, obedecendo ali os mandamentos de Davi, então enviou ali Urias para um campo de batalha que ele sabia que ali os homens eram valentes e que com certeza, né, Urias iria ser ferido e iria morrer. E os homens da cidade saíram e lutaram com Joabe, e ali caíram alguns do povo dos servos de Davi. E Urias, o heteu, também morreu. Então, ali caíram alguns servos ali do povo de Davi, e Urias veio a morrer. Então Joabe mandou dizer a Davi todas as coisas a respeito da guerra. Então Joabe enviou mensageiros a Davi para falar de todas as coisas a respeito da guerra. Versículo 19. E encarregou o mensageiro, dizendo: quando terminares de contar os assuntos da guerra ao rei, e se assim for que a ira do rei se suscite, e ele te diga: por que vós aproximastes tanto da cidade quando lutáveis? Não sabeis vós que eles atirariam da muralha? Então Joabe manda ali os mensageiros para falar a respeito, né, de como foram as batalhas, né, e também falar sobre a morte de Urias. Versículo 21. Quem feriu Abimeleque, o filho de Jerubezete, não lançou uma mulher um pedaço de uma mó da muralha sobre ele, de modo que morreu em Tebes, porque chegastes a vós perto do muro. Então dirás: teu servo Urias, o heteu, está morto também. Então Joabe, ele manda dizer ali, né, todas estas coisas para Davi, e que o servo Urias está morto. Assim o mensageiro se foi e chegou e apresentou a Davi tudo pelo que Joabe havia enviado. Então, aquele mensageiro chegou até Davi e apresentou a Davi todas as coisas ali que Joabe havia enviado para Davi. E o mensageiro disse a Davi: certamente os homens prevalecerão
contra nós, e saíram até nós, prevaleceram contra nós, e saíram até nós no campo, estivemos sobre eles até a entrada do portão. E os artilheiros atiravam da muralha sobre os teus servos, e alguns dos servos do rei estão mortos, e o teu servo Urias, o heteu, está morto também. Então Davi disse ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não deixe esta questão te aborrecer, porque a espada devora tanto a um quanto ao outro. Faz a tua batalha mais forte contra a cidade e derruba e encoraja tu a ele. Então Joabe, ele ficou ali meio indignado com aquela ordem de Davi, né? Ele não queria, no caso, né, a morte de Urias. Então Joabe ficou indignado com aquela ordem, né? Então, todas essas coisas aqui que Joabe manda ali para Davi é exatamente para mostrar o seu descontentamento com aquela ordem que Davi deu para que Urias fosse morto em batalha. Então, Joabe sabia muito bem que, no caso, Davi tinha mandado Urias para a morte. Então, ele ficou indignado, ele manda dizer ali para Davi a respeito, ele fala a respeito da sua indignação, né? Pois ele já sabia que se colocasse ali os soldados próximos demais da muralha, com certeza aqueles soldados iriam morrer, e foi o que ele teve que fazer ali com Urias por mando de Davi. Ou seja, Davi ali no seu pecado, no seu crime, né, ele vai tirar a vida de um homem totalmente inocente, que nem sabia o porquê ele estava passando por tudo aquilo. Ou seja, pelo pecado de Davi, pelo erro de Davi, né, de ter se deitado com uma mulher casada, né, com Betseba, que era uma mulher casada, ele teve que ferir, no caso, também ali o seu soldado Urias, o seu servo Urias, né? E isso deixou Joabe indignado, e é por isso que Joabe fala todas essas coisas ali, manda o mensageiro falar todas essas coisas ali para Davi. Então Davi, ele diz, né? Ele diz: assim dirás a Joabe, não deixes esta questão te aborrecer, porque Joabe estava aborrecido ali com o que Davi havia mandado ele fazer para que Urias fosse morto, né? Não deixe esta questão te aborrecer, porque a espada devora tanto a um quanto a outro. Faz a tua batalha mais forte contra a cidade, e derruba-a, e encoraja tu a ele. Versículo 26. E quando a esposa de Urias ouviu que Urias, o seu marido, estava morto, ela lamentou pelo seu marido, né? Pelo seu marido. Lembrando que Betseba aqui, ela não rejeitou muito Davi, porque ela também não tinha o que fazer, era um desejo do rei, era a vontade do rei, então ela teve que se deitar ali com Davi, não tinha muito o que ela fazer, ela podia espernear, podia chorar, mas ela sabia muito bem que a vontade do rei, o desejo do rei não poderia ser negado, então ela não teve como negar, né? E aqui ela lamentou a morte ali do seu marido, né? Mas ela lamentou ali a morte do seu marido, né? E enquanto ela lamentava, né, Davi não fez nada. Versículo 27. E quando o lamento havia passado, ou seja, quando o lamento de Betseba havia passado, Davi mandou trazê-la para sua casa, e ela se tornou sua esposa, e lhe deu um filho. Contudo, a coisa que Davi havia feito desagradou o Senhor. Então Betseba, quando ela ficou sabendo ali da morte do seu esposo, da morte do seu marido, então ela chorou, ela lamentou por um tempo. Enquanto houve esse lamento, Davi não fez nada. Mas depois que parou ali a lamentação de Betseba, o choro de Betseba, então Davi mandou buscá-la e levou para morar na sua casa, né? E ele transformou Betseba em uma de suas esposas. Mas isso não agradou de maneira nenhuma a Deus. Isso não agradou a Deus. Deus não ficou contente com o que o seu servo Davi havia feito ali, de tanto ter adulterado com Betseba, como ter mandado um dos servos, né, um inocente para a morte. Então Deus não se agradou com aquilo que Davi fez, né? Então Deus não ficou contente com aquilo que Davi fez. Mas isso agora é trabalho para o próximo vídeo, né? O próximo vídeo, para no próximo capítulo, no capítulo 12, é que nós vamos saber qual vai ser ali o castigo ali que Davi vai receber ali de Deus por ter cometido este ato tão grotesco, né? Um ato de maldade, né? Mandou um inocente para a morte, né? Só para ficar com a sua mulher.
Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos. Para você que nos acompanha aí por um minuto, meu muito obrigado. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida grandemente e traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, muita prosperidade, paz e luz para você. Meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada. Basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, não importa. Aperta o botãozinho aí de inscrever-se. Mas se isso foi muito para você, então deixa apenas o seu gostei, o seu like. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!